7h32, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, e hoje o programa, nesta quarta-feira, dia 29 de julho de 2020, recebe com muito prazer o vereador Genásio, presidente da CPI, que apurou e chegou ontem, depois de 11 meses, à leitura do seu relatório, né, sobre o Previcampus, o Instituto de Previdência, né, da Prefeitura de Campos. E eu trago o seu bom dia, Genásio, e logo a seguir, né, o Arnaldo Neto e o Aloysio já startam a pauta, mas é sempre bom, além do seu bom dia, o registro também, que é sempre muito bom poder recebê-lo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vindo, Genásio. Bom dia, vereador. Muito bom dia, Cláudio Nogueira, Arnaldo, Luizinho, nosso público que nos assiste essa manhã, através do Folha no Ar, mas em especial a nossos servidores públicos, nossos aposentados e pensionistas. Que seja uma manhã gratificante e aproveitosa diante daquilo que será exposto a todo o nosso público. Bom dia, Genásio. Genásio, a gente já, no primeiro bloco, a gente passou aí mais ou menos passou bem rapidamente, melhor dizendo, pela manchete, né, e os crimes que foram, os indícios de crimes que foram apontados pela CPI do Previcampus. Como eu destaquei lá no início do primeiro bloco, o documento, o relatório final, aponta indicativos de associação criminosa, caixa 2 eleitoral para a campanha do ex-vice-prefeito Dr. Chicão em 2016, corrupção passiva, gestão fraudulenta, emprego irregular de verbas, falsidade ideológica, peculato, apropriação indébita previdenciária, prevaricação, lavagem de capitais e improbidade administrativa, e responsabiliza por esses atos a ex-prefeita Rosinha e mais 13 pessoas, né? A gente até listou aqui as 13 mais cedo, no decorrer da entrevista vamos falar sobre elas. Agora, qual é o próximo passo? A CPI está concluída, aponta esses indícios de crime, mas a CPI não condena ninguém. Qual é o próximo passo a partir de agora? O que acontece com esse relatório? Esse relatório foi encaminhado para o presidente da Casa, e aí ele encaminha para os órgãos de justiça, e aí Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça Tutelar Coletiva, Promotoria de Justiça Eleitoral, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, Prefeitura, Tribunal de Contas do Estado, e a quem mais interessar, com certeza. Eu acho que uma parte que a gente não pode descuidar aqui, a gente consegue ter um entendimento da responsabilidade de algumas instituições que têm um comprometimento direto com os servidores. E aí eu acho que a quem interessar também, os relatórios com certeza estarão disponíveis. Genásio, vai lá, desculpa, Arnaldo. Desculpa, eu queria saber a expectativa do Genásio como presidente da comissão, que acompanhou toda essa investigação, todas as oitivas de testemunhas. Qual a sua expectativa a partir de agora, Genásio, quando encaminha esses documentos para esses órgãos todos que você citou? Porque existe ali uma questão que fala em quase $500 milhão de investimentos duvidosos. Para o servidor, na prática, a intenção é ver esse recurso voltar para o caixa do Previcampus, que é de onde sai o recurso que paga o aposentado, o pensionista. Existe essa possibilidade, na sua opinião? Você acha que isso é possível? E qual seria a responsabilização dessas 14 pessoas citadas pelo relatório? O primeiro ponto, em relação ao retorno desses recursos, a gente entende que alguns dos prazos ficarão entre 1 ano e 13 anos. Não alcançará somente a gestão hoje do prefeito Rafael Diniz, mas como alcançará também outras gestões futuras. Algumas já declararam impossíveis de ser repatriadas, fundos podres, outros decretaram falências, mas eu acho que a todo momento nós temos que acreditar na justiça. A justiça, sim, ela tem força para nos ajudar. Ressaltar para vocês, se nós tentarmos buscar algum retorno desse de forma antecipada, quase que não compensa, porque a cláusula contratual lá diz que se você tentar, você perde uma boa parte do recurso ali empenhado. Então, para o município, quase que não vale a pena tentar antecipar, mas, acima de tudo, a palavra é acreditar, e acreditar na justiça, para aquelas pessoas que panharam com segundas intenções, que a justiça possa forçá-lo de alguma forma e buscar através dos seus patrimônios, buscar de alguma forma, porque
Previcampos precisa e precisa muito. O servidor hoje acredita muito na justiça e nós, como parlamentares, fizemos a nossa parte. Queremos muito que o Poder Público Municipal faça a sua parte também, que possa nos ajudar através da Procuradoria, ali nos ajudando a cobrar, fiscalizar, prestando esclarecimento, e que vocês possam ter essa certeza de que o dia de ontem, da apresentação do relatório, foram fruto de muitos meses de trabalho, com competência, de forma técnica, com seriedade, de forma a esclarecer para a população, para a Câmara dos Vereadores e, acima de tudo, para os nossos servidores, em especial nossos aposentados e pensionistas, da realidade a qual eles ouviam falar, mas não tinham certeza do que estava acontecendo. Então, ontem nós procuramos ser bastante esclarecedor, esperando que nessa manhã também nós possamos ser bastante esclarecedor para que eles entendam o que nós temos hoje foi fruto de quando, de onde e por quem passou, por que nós estamos passando por esse cenário nesse momento. Genásio, qualquer investigação, seja parlamentar, seja da Polícia Civil, Federal, Ministério Público, ela se dá com base em contraditório, né? Isso é uma característica comum com o jornalismo, né? Eu vou ler aqui a versão de Fábio Ribeiro, ex-secretário de Rosinha, que eu adiantei, causou mexeu muito no cenário eleitoral, pré-eleitoral, para ser mais preciso, que ele, se fosse hoje, seria o candidato do PSD e, sobretudo, do grupo Garotinho, do grupo garotista a prefeito no lugar do deputado federal Vladimir Garotinho. Eu anunciei isso no sábado, dia 25, né? Você deve ter visto, o conteúdo foi copiado por vários sites locais e foi realmente, deu muita repercussão. E estou lembrando isso porque ele usa isso aqui na resposta dele. Vamos lá, Fábio Ribeiro, abre aspas. Recebi, e não de surpresa, a informação de meu nome no relatório, o que demonstra o caráter político e não técnico dessa CPI, pois foi ouvido apenas como testemunha, conforme as palavras do presidente Genásio e do relator Cláudio Andrade. Bastou meu nome ser mencionado como possível pré-candidato a prefeito, que o caráter político se apresentou no relatório lido hoje, está falando, deu a declaração ontem, né? Pois como uma testemunha passa a ser réu. Peço crédito à Folha da Manhã e à população para, após ler devidamente o relatório, me pronunciar de forma prudente e não leviana. De antemão, lembro que em entrevista à própria Folha, ao Folha no Ar de ontem, o ex-secretário de Gestão, André Oliveira, disse textualmente que recursos advindos de lei municipal, não contestado em processo, também não contestado, foram empregados na folha de pagamento, não se tratando tanto de desvio ou o que estiverem alegando teatralmente na CPI, fecha aspas, Fábio Ribeiro. O que você pode comentar? Luiz, de forma bem prática, técnica e objetiva. O repasse do Previcampos para a Prefeitura iniciou na Secretaria de Administração, com a anuência do senhor, até então secretário de Administração, Fábio Ribeiro, sabia que havia complicações, sabia que os valores eram contestados, sabia que havia orientação para que não fizesse aquela transferência, parava a dúvida, o Previcampos estava questionando diretamente. E o que eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo nessa manhã? O que deveria ser feito durante meses, de acordo com o montante, aproximadamente 400 milhões, e eu quero dizer para você que não foi 400 mil, foram 400 milhões, que estão fazendo muitas faltas nos cofres hoje da Previdência, eles foram resolvidos em questão de dias. O que deveria ser resolvido por meses, resolveram-se em dias, conforme recebeu uma ordem. Eu te dou 3 dias, 4 dias, 5 dias para que a transferência seja feita. E assim foi feita. Acatando ordem ou não, a transferência foi feita, iniciou-se o processo na Secretaria de Administração, pela essência dele, pela autorização dele, então ele tem uma participação direta. E aí, quando ele diz que ele prestou depoimento na condição de testemunha, sim, mas nós ouvimos várias outras pessoas também, não foi só a declaração dele, não, para que a gente pudesse fechar esse raciocínio e ele pudesse aparecer nessa condição que ele apareceu aí, não foi só o depoimento dele, não foi só o que nós vimos, não. E aí nós temos que levar em consideração de que ele vai ter direito, é claro, a seu contraditório, a sua defesa, mas, acima de tudo, a CPI ela trabalhou de forma técnica.
E quando ele disse que, no primeiro momento que ele despontou nas pesquisas, nosso relatório já estava praticamente concluído já há bastante tempo. Nós não conseguimos apresentar devido à pandemia, já deveríamos ter apresentado de forma presencial, que era todo o nosso objetivo, diante dessa pandemia, e aí as sessões da Câmara passou a ser ordinária somente agora, e aí nós tivemos oportunidade. Mas o relatório já havia sido concluído, já havíamos encaminhado para a presidência da Câmara, e aí vocês têm acesso à data que foi encaminhado, e aí a gente quer dar total transparência e lisura para que ele não tente vincular o momento eleitoral dele à forma técnica e responsável a qual nós conduzimos a CPI da Preve Campos. Ele arque com a responsabilidade dele, porque os servidores estão arcando com suas responsabilidades. E aí ele tem que ter muito cuidado com a fala dele, porque, acima de tudo, ele tem que lidar com responsabilidade quando se trata de pessoas, de vidas. E isso nós não vimos. E nós entendemos a todo momento, sim, que ele é parte responsável e que ele deve responder com essa parte que cabe a ele. E eu tenho certeza que o servidor público está de acordo com o que foi mencionado ali, e longe de ser ponto de vista político. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de fazer com que a população entenda a responsabilidade de forma técnica a qual a CPI conduziu. E aí, é claro, a gente vai abrir espaço para cada um fazer as suas defesas, mas eu espero que, acima de tudo, o poder público municipal hoje possa rever ponto a ponto e possa fazer a sua parte também nessas questões, porque eu acho que a população de Campos vai estar aguardando o desenrolar desses questionamentos também. É só para esclarecer, Ginásio, ele não despontou nas pesquisas, né? Até porque a gente não tem pesquisa registrada, a gente sabe que pesquisas foram feitas, né? Tanto do Paraná quanto uma outra... Você lembra, Raul? Outro instituto que fez pesquisa? Não lembro o nome. Não. Eu vou lembrar daqui a pouco. Foi o Big Data. Foram duas pesquisas da semana passada, mas nenhuma das duas foi registrada, portanto, a gente não pode falar sobre elas. Mas também não deram nada que ninguém já não soubesse, né? E ele foi aventado como pré-candidato, assumindo aí que Vladimir realmente nunca bateu, que ele seria para falar sempre projeto, até várias vezes provoquei ele aqui, e ele falava, insistia projeto, e eu tive informação antecipada de que o candidato não seria mais Vladimir. Um dos motivos seria, sim, a situação muito complicada das finanças de Campos, né? Não só atuais, como perspectiva de futuro próximo. E ele seria o candidato, ele foi se reunir com o Garotinho no sábado. A gente sabe que Garotinho tem palavra final sempre no seu grupo, é uma liderança personalista, sempre foi assim, e Garotinho que parece aqueceu, embora quisesse que o filho fosse candidato. Então, essa é uma movimentação de sábado. E você está dizendo, e de fato, né, pelo andamento do relatório, que tanto que você informou, quanto o Fred, quanto outros vereadores, quanto o André, que essa investigação, quer dizer, ela e o relatório são anteriores a isso, né? Agora, mas só para esclarecer, não é pesquisa, né? É pré-candidatura. Agora, até que ponto, quer dizer, não é inevitável a gente falar no ano eleitoral exploração política, quer dizer, até que ponto isso vai ser usado como discurso de campanha? Eu não estou concordando nem discordando do argumento de Fábio, mas é inevitável que uma investigação que chega a apontar vários crimes de várias pessoas de um grupo político, que isso seja usado como argumento eleitoral, né? Assim que a campanha começar. Como é que você vê isso? Eu tenho como mostrar e provar, a nível de documentos, que no dia 5 de março, tá, documentado, nós já havíamos encerrado. Temos a data que nós fizemos a entrega ao presidente da casa, não havia perspectiva nenhuma dele ser pré-candidato ou ser cogitado pelo grupo dele. E aí eu vou ser mais adiante. Independente da posição política de cada um, do desejo dele e do seu grupo político, nós somos apartidário, nós cumprimos com a nossa obrigação. E se mesmo assim a CPI ainda estivesse no processo de andamento, se mesmo assim, que não é o caso, e nós o identificássemos a ele ou com qualquer outro, nós teríamos feito a nossa parte, faríamos com qualquer outro. Tínhamos pessoas lá, ontem nós fomos questionados, muitas das vezes também, porque haviam pessoas próximas, alguns vereadores que acabaram participando também, percebi automaticamente que não agradou o coração de algumas pessoas, e eu pude responder e respondo para qualquer um.
foi feito de forma técnica e com responsabilidade. Eu não estou olhando aqui quem é parente, quem é candidato, quem é pré-candidato. Eu estou cumprindo com a minha obrigação. E a minha obrigação é eu cumprir de forma íntegra, de forma técnica, e vou levar assim em qualquer situação. E eu desafio qualquer um que pegar a CPI, ler folha a folha, eu desafio a qualquer economista que possa discutir os números com a gente, se nós não tratamos com a realidade. Nós não vamos criar fake news ali de citar nomes ou criar nomes ali de forma alguma, mas reitero para vocês, se mesmo assim nós tivemos aí no decorrer da CPI e nós identificássemos qualquer nome independente de quem seja, se fosse o nosso grupo político, quem seja, nós estaríamos fazendo o mesmo papel. Eu acho que isso aí é o papel da pessoa pública, de quem escolheu estar na vida pública, e eles possam ter a certeza de que eu sou muito diferente deles, muito diferente mesmo. Não me misturo com ele, não quero nunca ser confundido ao grupo político deles. Eu tenho a minha posição, e minha posição está ao lado do povo dessa cidade. Eu só queria registrar aqui, Luiz, você chegou a ver aí pelos comentários da transmissão, o Fábio está acompanhando a entrevista e comentou aqui, bom dia, não é verdade, eu não estava na secretaria em agosto de 2016. Peço espaço para esclarecimento, aí a gente já até conversou sobre isso, né, Luiz? E ele gostaria que o presidente indicasse a página do relatório que cita a sua conduta de improbidade administrativa. Onde está a técnica e a responsabilidade? Você teria, Genásio, como citar onde que Fábio está citado nesse relatório? O relatório tem 127 páginas, né? Posso tentar achar aqui em minhas mãos aqui, mas acima de tudo eu deixo o senhor Fábio Ribeiro à disposição para que ele possa pegar uma cópia do relatório na íntegra. E aí ele vai usar automaticamente sua assessoria jurídica para que ele possa recorrer e automaticamente prestar o esclarecimento da forma qual. Eu acho que nessa manhã não seria leviano para todas as pessoas que ligarem para vocês aí pedir um posicionamento técnico. Nesse momento nós não teríamos como estar buscando folha a folha, que perderia um pouco da essência. Mas eu deixo à disposição dele o relatório por completo, ele pode questionar a ação da CPI aqui, e nós teremos total condição de explicar e irmos para os nossos contraditórios também, com jurisprudência acima de tudo, com técnicas, enfim. Nós queremos mostrar transparência acima de tudo, não queremos de forma alguma trabalhar de forma impessoal com ninguém, principalmente voltado nas questões políticas, nunca tive nada contra ele, contra a pessoa dele, mas dentro do transcorrer da nossa CPI da Previcampos, foi constatado, identificado, e automaticamente ele tem acesso, acredito que já deve estar com toda a disponibilidade da documentação na mão, e cabe a ele buscar os meios que lhe cabem para ele poder fazer sua ampla defesa. Eu só queria, se você me permite, vereador Arnaldo e Cláudio, eu estou vendo aqui, eu não estava vendo os comentários, eu tive problema no início do programa para poder acessar. Estou vendo aqui os comentários de Fábio, e eu não vou transformar essa entrevista também num debate onde um está entrevistado aqui em vídeo e o outro vai ficar comentando. Só registrar que desde que eu anunciei no dia 25 que Fábio seria o pré-candidato, se fosse hoje as convenções, não são entre agosto e setembro, o Edmundo Siqueira, blogueiro, servidor federal, blogueiro do Folha 1, chegou a mandar umas perguntas para Fábio, que ele respondeu, mas pediu um prazo até quarta-feira para publicar. E acabou que veio aí a relatório do CPI, né, e transformou até aquilo em fato pretérito, né, que teria que ser atualizado. Mas conversamos ontem, eu, Arnaldo e Cláudio, da necessidade de ouvir, antes de saber do relatório da CPI, que o relatório envolveria o nome de Fábio, já tínhamos aqui definido que teremos que ouvi-lo, né? Então, Fábio, assim que acabar o programa aqui, se estiver nos ouvindo, a gente vai entrar em contato com você para marcar um Folha no Ar contigo para falar disso e de outros assuntos, tá bom? Agora, Genásio, ontem o André falou aqui que esses desfalques são responsáveis, por exemplo, porque o governo municipal tem que todo mês aportar recursos para cobrir o fruto desse rombo, né, para manter aposentadorias e demais benefícios em dia, que não é só aposentadoria, né, o Previcampos. Quer dizer, todo mês teria 4,5 milhões de aportes previdenciários, 4,5 milhões de aporte patronal da prefeitura
e, além disso, mais 6 milhões todo mês. Né? Como é que você vê isso, essa consequência financeira nas contas do município, do que vocês apuraram aí? Eu vejo de um reflexo de uma má gestão do governo passado, as condições que eles nos deixaram, só para vocês entenderem um pouco, como se fala que encerrou o mês de dezembro de 2016 e deixou 800 milhões, e aí entende-se que 800 milhões em caixa é muito dinheiro. Só que desses 800 milhões, 515 milhões ficaram aplicados em fundos, a longo prazo. Alguns fundos podres e perdidos. O que não restou? Muito pouco. E esse muito pouco hoje não permite que a gente consiga pagar a folha. E aí está nos sacrificando por quê? Toda essa complementação que está sendo feita mensalmente pelo governo Rafael Diniz para manter em dia o salário dos aposentados pensionistas, nos coloca na contramão diante do RPA, do DAS e tantas outras demandas que a gente poderia estar utilizando na cidade de Campos. Então, o parâmetro que nós estamos fazendo aqui nessa manhã para vocês aqui, dentro da forma que eu penso, nós temos 3 segmentos que são importantíssimos para a gente. Aposentados pensionistas, os nossos DAS, nosso RPA. Rafael, nesse momento, está tendo que escolher. Escolheu hoje, optou pelos aposentados pensionistas. Mas não é fácil para a gente. Nós gostaríamos, sim, que esse dinheiro pudesse estar utilizando em outras rubricas e automaticamente levando qualidade de vida para outras pessoas. Mas reitero para vocês, isso foi tudo fruto da má gestão do governo passado. Eu acho que os 500 e poucos milhões de investimentos no momento pré-eleitoral de 2016, no momento eleitoral e principalmente no pós-eleitoral. O que nos assustou muito é que o pós-eleitoral já foi ali um pouco de vingança, de mágoa, e aí nós temos que fazer de qualquer maneira, porque nós temos que engessar os futuros gestores. A ignorância é tão grande que não engessou os futuros gestores, engessou os nossos aposentados e pensionistas, dificultou para ele. E aí é muito difícil. Será que essas pessoas não têm pai e mãe? Como é que eles se sentiriam se o pai e a mãe dele dissessem para ele que estão com dificuldade de comprar remédios e seus alimentos? Foi o que eles deixaram na condição hoje, nossos aposentados e pensionistas. Muitos deles sem condições de cumprir com suas obrigações, e o prefeito Rafael Diniz tem feito um esforço gigantesco para manter em dia os salários dos aposentados e pensionistas. É dessa forma que a gente vê, e eu espero que seja uma manhã bem esclarecedora, mas, acima de tudo, poder dizer para vocês que o resultado de hoje é o que nós escolhemos como fruto do passado. Genásio, a gente vem acompanhando, vou voltar um pouquinho à pergunta anterior de Aloysio na questão eleitoral, que a gente vem acompanhando essas movimentações em volta de investigação do Prev Campos, desde o início do governo Rafael, até antes do início do governo Rafael, nas primeiras coletivas, quando o prefeito falava sobre as auditorias que seriam realizadas, os levantamentos que seriam feitos em vários setores da prefeitura. Então, basicamente, tudo que o relatório aponta já são assuntos que a gente vê de uma forma ou de outra sendo explorado em outras matérias jornalísticas, seja naquela operação da Polícia Federal, em auditoria interna da própria prefeitura. O que me chamou a atenção no relatório, como novidade, foi a questão do Caixa 2 para a campanha do Dr. Chicão. Que cruzamento de dados foi esse que se chegou a essa conclusão para se listar no relatório esse Caixa 2 naquela eleição de 2016? Vamos lá, tudo que se fala aqui se trata em indício, automaticamente a Justiça Eleitoral tem a maior responsabilidade. Se vocês analisarem por várias datas, próximas eleições, houve um investimento fortíssimo nos fundos. E aí isso nos chamou muita atenção, o porquê com a aproximação das eleições se fizeram tanto aportes em fundos. A gente não via como outra alternativa que se não fosse de interesse público, político, partidário. Então, essa lógica foi colocada, assim, à apreciação da Justiça Eleitoral, e entendemos a todo momento que foi feito dessa forma. Claro que nós trabalhamos com indício, mas o cruzamento de todas as informações levaram a essa informação que eu estou passando para vocês aqui. Então, com a aproximação das eleições, houve um aceleramento muito grande nos investimentos dos fundos. E isso automaticamente leva a crer que o responsável pela Prev Campos, ele era automaticamente o irmão do atual Dr. Chicão, que era o vice-prefeito e concorria à chapa à Prefeitura de Campos naquele momento, e com outras pessoas da família também que concorria a outros cargos. Então, esse cruzamento todo de informações levou a esse entendimento de que houve, sim, um olhar eleitoral naquele momento daquela gestão. São 7h56, vocês querem fazer um intervalo agora a partir do próximo bloco? Cláudio, quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria, se você me permite. Pois não, Cláudio. Não, obrigado. Ser um pouco mais detalhado, porque tecnicamente vocês já falaram, o Arnaldo começou o programa, também explicou isso, o andamento
né, pós-CPI? Porque a Câmara Municipal ela tem o poder agora de investigar, conforme fez, de levantar os fatos, conforme fez, de montar esse relatório e entregar para as autoridades, Polícia Federal, Polícia Civil. O Genásio já falou sobre isso, só que eu gostaria, Genásio, só de você detalhar assim, em poucas palavras, tecnicamente, para que a população entendesse agora. Terminou o papel da Câmara Municipal, vocês vão deixar a coisa andar, fluir, ou vocês vão seguir acompanhando o desenrolar desse processo? Como é que vai ser isso? Vamos trabalhar incessantemente, principalmente nas questões de improbidade. Eu acho que é uma parte que cabe ao município, à Procuradoria. Nós temos interesse de acompanhar todo o papel da Justiça. Os sindicatos têm que fazer sua parte também, cobrar do Poder Público Municipal, cobrar da Justiça. Eu acho que agora, mais do que nunca, é acreditar na Justiça. Por mais que algumas pessoas digam e já disseram em algum momento que tem medo da Justiça, nós não temos medo da Justiça. Nós queremos que a Justiça esteja do nosso lado, que a Justiça esteja próximo da gente e que a Justiça esteja próximo do servidor. Esse é o papel da Justiça. E quando você escolhe entrar na vida pública, você não pode questionar o posicionamento da Justiça. E a ponto de vir a público dizer que tem medo da Justiça, significa que você, com certeza, deve alguma coisa ou está temendo alguma coisa. O que nós não temos. Nós não temos comprometimento nenhum. E queria aproveitar o gancho aqui, em relação ao que foi discutido em relação ao senhor Fábio Ribeiro. A gente não consegue rapidamente todas as informações na mão. Mas eu quero deixar bem claro para vocês, ofício do gabinete do senhor Fábio Ribeiro, ofício número 57/2016, assinado pelo senhor Fábio Ribeiro, pedindo a transferência. Então, quando ele tiver a oportunidade, tá? Quando ele tiver a oportunidade, vocês apresentam ele aí, que através desse ofício ele pediu o levantamento de valores, uma série de questões para a transferência. Então, isso o coloca diretamente envolvido. Por mais que ele vai fazer os questionamentos, nós trabalhamos com fatos, com papéis, com documentos, e os documentos são públicos. E a partir do momento que nós tivemos acesso a esse documento, fizemos as ligações e a rapidez com qual essa transferência foram feitas e automaticamente passou por ele, passou pelo procurador, até que chegou a Prev Campos e esse aporte foi feito rapidamente. Então não tem como isentar ele. Não tem. Eu tenho o documento em minhas mãos. Não adianta querer dizer que o documento não existe, porque eu tenho o documento em minhas mãos e que ele explique, então, o que se trata esse documento, se foi só uma forma de pensar, só que o pensar e o agir aconteceu. E eles agiram e a transferência foi feita. Então, a CPI não criou documentos. Esse documento foi retirado de dentro da administração, um ofício assinado por ele. E ele quer que eu faça o que nesse momento? Isso está em que página do... por favor, Genásio? Está dentro do processo. Está dentro do processo. Daqui a pouquinho eu procuro passar para vocês dentro a página exata, mas eu tenho a cópia do ofício comigo aqui, em reservado. Daqui a pouco eu posso mandar a cópia do ofício para você aí, para conhecimento de vocês, para que a gente possa dar bastante transparência e automaticamente garantir o direito de resposta acima de tudo. Eu acho que isso daí é fundamental para um Estado de democracia e de direito. Então, a gente quer que ele tenha, assim, um direito contraditório, que ele possa se posicionar, sim, se defender, mas, acima de tudo, nós temos um posicionamento pautado naquilo que nós investigamos e apuramos. E encontramos esse ofício que nós entendemos claramente que tem responsabilidade e laço com a transferência, sim. E daí nós o indiciamos e automaticamente vamos encaminhar através desses indícios para que possa ser feito, claro, com ampla defesa, a questão da improbidade administrativa. E cabe ao Poder Público agora, entendendo ou não, mas acima de tudo, dado o direito a ele a se defender a resposta. Isso aí nós vamos fazer. Mas aí omitir fatos também, preocupado com o que ele vai pensar, o que o grupo dele vai pensar, de forma alguma. Eu estou preocupado, reitero com os senhores, com os nossos servidores. Essa é a nossa maior preocupação. Perfeito. Certo. Vamos para o intervalo, 8 horas em ponto? Vamos lá, 8 horas em ponto, vamos sim. Hoje o programa recebe o vereador Genásio, presidente da CPI do Prev Campos. Voltamos em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.